Fala pessoal, quando alguém fala sobre os soldados mais famosos do mundo, imediatamente pensamos nos caras imperturbáveis de uniformes vermelhos e chapéus de pele engraçados. A Guarda Real da Grã-Bretanha existe há centenas de anos e hoje em dia ela pode ser vista realizando operações cerimoniais no Palácio de Buckingham, na Torre de Londres e em outros locais. Mas a troca de guarda e a proteção imparcial da rainha estão longe de serem as únicas tarefas desses soldados. Eles frequentemente participam de combates, treinam sem parar e cumprem ordens especiais da família real. Não é nenhuma novidade que esses caras calados guardam muitos segredos sobre seu serviço. No vídeo de hoje falaremos com detalhes sobre sua vida e disciplina, para que nunca ocorra a você ficar no caminho de um desses guardas. Vamos lá! Você não precisa visitar Londres para ter uma ideia aproximada sobre os guardas que protegem a rainha. Para a maioria dos turistas, esses caras são apenas lindos manequins imóveis na frente dos quais você pode tirar algumas fotos para o Instagram. Mas não subestime a elite da infantaria britânica. Na verdade, todos os guardas da família real são soldados treinados que serviram anteriormente nas forças especiais britânicas ou em outras forças especiais. Nas últimas décadas, esses caras de uniformes vermelhos participaram de confrontos no Kosovo, no Iraque e no Afeganistão, onde, é claro, usavam trajes mais adequados. Mas até mesmo os simples sentinelas não são tão simples quanto você pensa. As armas em suas mãos são necessárias não só para a beleza. Eles seguram rifles reais, carregados com munição real e estão prontos para a ação. Um guarda desses usará sua arma a qualquer momento se a rainha ou sua comitiva estiver em perigo. A vida de um soldado de elite não é nada fácil. Treinamento regular, dieta especial, viagens a pontos de conflito e vida em um quartel comum. Portanto, se alguém resolver testar a resistência desses caras, essa pessoa deve estar preparada para uma dura competição. Você deve ter notado que entre os famosos soldados de vermelho não há uma única mulher. Não que as mulheres não estejam prontas para esse serviço, mas a vida dos guardas foi originalmente pensada para o corpo de caras fortes, prontos para participar de combates. Isso faz com que sejam ainda mais surpreendentes os exemplos de pessoas do sexo feminino que conseguem construir uma carreira na Guarda Real. O primeiro incidente da história da unidade ocorreu em julho de 2017. Megan Couto se tornou a primeira capitã mulher a liderar 40 guardas reais do Canadá. Um ano antes, o Reino Unido permitiu oficialmente que as mulheres participassem de operações de combate limitadas. Até aquele momento, elas simplesmente não conseguiam experiência suficiente para se qualificar para os uniformes vermelhos. Na Coreia do Norte e em seu vizinho ao sul, também há muitas mulheres servindo em diversos cargos. Aqui, devido à constante ameaça de guerra entre os dois povos irmãos, as garotas enfrentam tarefas muito mais difíceis. Na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, as mulheres servem em igualdade de condições com os homens, por isso são ensinadas desde os primeiros dias como agir e sobreviver em uma guerra de verdade. Afinal, para atirar com precisão com uma metralhadora, você não precisa ter grandes músculos ou um queixo forte. A primeira coisa que você nota ao olhar para um guarda desses é seu enorme chapéu de pele. Ele tem 40 centímetros de altura e pesa cerca de 2,5 kg. A pele cobre parcialmente os olhos, enquanto o chapéu limita visivelmente a mobilidade da cabeça do soldado. Chega a ser surpreendente quem teve essa ideia de colocar algo tão desconfortável na cabeça de um soldado de infantaria de elite. Mas este chapéu tem uma história bastante longa e interessante. Durante a Batalha de Waterloo, que foi decisiva na luta contra Napoleão, o grande comandante francês enviou seus melhores granadeiros contra a primeira divisão de infantaria britânica. Os granadeiros eram os guarda-costas pessoais de Napoleão e eram considerados os melhores soldados da Europa. Eles usavam chapéus altos, feitos de pele de urso, para intimidar os oponentes. Os britânicos foram capazes de derrotar o inimigo e tomaram esses chapéus como um troféu e um símbolo de sua superioridade. Desde então, a Guarda Real foi obrigada a usar constantemente esses chapéus estranhos com o objetivo de imortalizar aquela vitória. A propósito, até hoje eles são feitos de pele de ursos canadenses. Por questões éticas, os defensores dos animais vêm tentando banir essa tradição desde o final dos anos 90, mas ela tem resistido até agora. Vamos torcer para que os guardas acabem ficando com pena dos pobres ursos e escolham um novo chapéu de pele falsa. Se você tentar ter uma boa conversa com um guarda da família real ou fizer qualquer pergunta, a resposta será apenas um silêncio mortal.
Por mais que os turistas irritantes tentem perguntar aos soldados sobre suas vidas, é impossível que consigam algo. Se bem que dizem que os guardas de alguns palácios têm permissão para falar. Na verdade, os soldados de uniformes vermelhos não te respondem não porque eles são cruéis. A culpa é da disciplina rígida e do estrito estatuto das Forças Armadas Britânicas. O sentinela em um posto está proibido não só de dialogar, mas também de se encostar, sentar, dormir, comer, fumar e até mesmo sair de uma determinada área. Para ficar parado por várias horas sob o sol escaldante ou uma chuva torrencial, é preciso ter muita coragem. Dado o chapéu pesado e o uniforme, a tarefa torna-se quase impossível para uma pessoa mediana. Um estatuto semelhante a esse existe nas tropas de muitos países, mas apenas na Guarda Real da Grã-Bretanha ela permanece inalterada até hoje. É claro que por trás do uniforme vermelho não se esconde um robô sem alma, mas uma pessoa comum. Por isso, até mesmo os guardas às vezes se permitem certas liberdades. Essa garotinha se aproximou de seu irmão, que recentemente começou a guardar os aposentos reais. É difícil para uma criança entender todas as sutilezas dos regulamentos do exército, então ela se agarrou a ele e lhe deu sua caneta. O jovem soldado, é claro, não pôde deixar de reagir ao amor de sua irmã e apertou sua palma quase que imperceptivelmente. Se não fosse a filmagem de um documentário, essa cena fofa poderia ter um efeito negativo na carreira do guarda. O Estatuto da Guarda Real prevê um sistema complexo de punições por violação da disciplina. Essa severidade não é por acaso. Se um soldado se comunica com um transeunte hoje, amanhã ele pode estar contando um segredo de Estado aos inimigos. É provável que alguns desses caras gostariam de bater um papo no trabalho, mas a privação de parte do salário certamente desestimula o desejo de discutir a saúde da rainha. Os soldados de uniformes vermelhos guardam a paz dos monarcas desde meados do século XVII. Durante todo esse tempo, eles simplesmente tiveram que repelir os ataques de meliantes pelo menos algumas vezes. Na realidade, poucas pessoas em sã consciência resolveram atacar abertamente os palácios reais. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1982. Esse cara, chamado Michael Fagan, conseguiu entrar no Palácio de Buckingham 2 vezes. Como ele fez isso? Ele entrou no território disfarçado de turista e subiu aos aposentos por uma calha. Durante a primeira visita, Fagan assustou uma empregada, caminhou pelos corredores com pinturas, bebeu meia garrafa de vinho e desapareceu silenciosamente antes que os guardas aparecessem. Uma semana depois, usando o mesmo caminho, ele entrou pela segunda vez. Lá dentro, encontrou um empregado que ofereceu ao homem uma bebida e o deteve até a chegada da polícia. É incrível como Fagan conseguiu enganar os guardas da rua 2 vezes e passar despercebido. Será que os aposentos da rainha não são tão bem guardados quanto pensávamos? Uma das tradições mais impressionantes da Guarda Real é a troca da guarda. Essa emocionante cerimônia acontece uma vez por dia e começa às 10 horas. Formalmente, 2 destacamentos de guardas simplesmente transferem a responsabilidade pela proteção do local um para o outro. No entanto, todo o processo é acompanhado por uma orquestra e os soldados marcham pela praça com movimentos perfeitos. Se a troca da guarda no Palácio de Buckingham parece entediante demais para você, essa é uma troca na fronteira entre a Índia e o Paquistão. Parece que esses soldados assistiram a filmes de Bollywood e decidiram fazer um verdadeiro espetáculo no ritual militar. Vale ressaltar que até mesmo os soldados paquistaneses participam desse concerto tão original, embora os 2 países ainda estejam em um estado de confronto. Foi assim que o amor pela dança uniu as 2 nações em guerra. Já na Coreia do Sul, a Guarda Real, embora já não tenha função defensiva, decidiu manter a tradição de trocar a guarda para os turistas. Os soldados vestem trajes nacionais e seguram as bandeiras das províncias. Talvez, se eles assistissem a filmes indianos com mais frequência, a cerimônia seria muito mais divertida. Voltemos à Guarda Britânica. Você já ficou parado por alguns minutos em uma temperatura de 40 graus? Agora imagine que neste momento você está usando um chapéu de urso, calças de lã e um uniforme grosso. Não é nenhuma surpresa que os guardas reais costumam desmaiar. É verdade que na maioria das vezes isso não acontece nos postos dos castelos e palácios, onde um soldado fica parado por apenas 2 horas, mas em longos desfiles. Mesmo guardas experientes podem se sentir desconfortáveis nesse caso.
caso. Os guardas são tão disciplinados que não vão abandonar sua postura e pedir ajuda mesmo que sintam mal. Para eles, desmaiar e cair descontroladamente no chão será uma vergonha menor. Enquanto isso, seus camaradas não mostrarão reação e continuarão de pé com sangue frio. O pobre sujeito simplesmente terá que esperar que os médicos reais venham buscá-lo com uma maca. Todos sabem que a Grã-Bretanha foi o maior império colonial da história. Até mesmo a Austrália ainda é considerada um território independente do Reino Unido. Portanto, não se surpreenda se de repente você vir um cara com um uniforme vermelho que não se parece com um britânico nativo. A Guarda Real possui formações em vários países. O Regimento Real Canadense, fundado em 1883, é considerado o mais numeroso e treinado. Seus uniformes e tradições praticamente não diferem das divisões britânicas e alguns dos soldados canadenses até trabalham em Londres. Também existe um regimento real na Malásia. Frequentemente, um contingente limitado de suas tropas vai para as comemorações na Inglaterra. Obviamente, o regimento malaio não se parece com o que estamos acostumados, mas ele não é menos eficiente. E aqui estão os guardas jamaicanos no desfile militar que acontece anualmente no dia 31 de julho. Se não repararmos no solo descoberto e na ausência de palácios, a cerimônia é praticamente indistinguível das celebrações europeias. É provável que você já viu na internet alguma pessoa audaciosa tentando fazer um guarda rir com uma brincadeira ou uma piada suja. Será que os guardas reais não podem nem rir com o canto da boca se for realmente engraçado? Claro que podem sorrir, só que eles serão punidos por isso. Se o comandante perceber a violação da disciplina, ele pode privar o alegre companheiro de um salário semanal no valor de cerca de $400. É aqui que o velho ditado torna-se real: o silêncio vale ouro. A guarda pessoal da rainha deve sempre ter uma aparência perfeita como a própria governante. Para isso, apenas os melhores materiais são usados na costura dos uniformes dos guardas. Todas as partes do uniforme são confeccionadas à mão e antes disso, são feitas 23 provas com cada soldado para que o traje caiba perfeitamente e não interfira no seu trabalho. O vermelho é um símbolo de vitória e uma homenagem à memória dos soldados que lutaram com o Napoleão na Batalha de Waterloo. O uniforme cinza também faz parte das vestimentas dos guardas. O casaco de lã grosso é geralmente usado em climas frios e chuvosos, durante o outono e o inverno. Com ele, os guardas da família real ficam aquecidos independente da temperatura. Se você sempre quis ver como ficaria um uniforme de guarda em um esquema de cores diferentes, basta dar uma olhada nesses soldados tailandeses. Parece que a infantaria inglesa acidentalmente caiu em um balde cheio de tintas. Como você deve ter percebido, a infantaria real tailandesa também enfatiza sua conexão com a Grã-Bretanha, mas o faz de forma muito mais chamativa do que os soldados de outras formações. Em seu arsenal, há uniformes rosas, brancos, amarelos e também chapéus engraçados, mais parecidos com um abajur. Aqui todos encontrarão um uniforme do seu agrado. Lembra dos filmes de espionagem onde o nome da pessoa protegida é frequentemente abreviado para um código? Em uma entrevista com jornalistas, um assessor real disse que os guarda-costas e guardas da Rainha Elizabeth a chamam de Sharon, ou simplesmente S, para manter a confidencialidade. Sim, nós também ficaríamos um pouco envergonhados em chamar a governante de 94 anos simplesmente de Sharon, mas o que não se faz por uma questão de sigilo, né? A propósito, os guardas chamam o Príncipe William e a Kate Middleton de Danny Collins e Daphne Clark, respectivamente. Como será que os oficiais de inteligência escolhem esses nomes estranhos? Você acha que os animais não podem servir no exército e muito menos nas tropas reais? Temos uma boa notícia: este carneiro chamado Derby XXX era o mascote oficial, ou se você preferir, o animal sagrado do regimento Mércio do exército britânico. Além disso, ele orgulhosamente carregava a patente de Anspessada, tinha várias medalhas, entrou para o livro Guinness dos Recordes, se reuniu com membros da família real e até participou de uma missão de manutenção da paz. Se você acha que a vida desse cara é mais interessante do que a sua, te entendemos perfeitamente. Os militares decidiram ter um carneiro depois da criação de um time militar de futebol. Ele fazia tão bem as suas tarefas que os oficiais decidiram dar várias promoções para ele. Infelizmente, em 2015, o animal morreu repentinamente devido a uma infecção, mas o comando do regime não se perdeu e adquiriu um novo carneiro da mesma raça. É bem possível que ele seja capaz de ascender a cargos mais altos e até mesmo se tornar um oficial. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Olá, tem um especialista em camuflagem espreitando em algum lugar. Você é capaz de encontrá-lo nessas imagens? Você tem alguns segundos. Infelizmente, com essa camuflagem, mesmo ter uma visão perfeita não ajudará. As maravilhas da camuflagem, aliás, não são possíveis apenas em âmbitos militares. Arte, design, natureza, você ficará surpreso com a quantidade de exemplos interessantes de diferentes esferas que separamos para você. Vamos lá! Agora, você está vendo a propaganda perfeita para uma camuflagem projetada especificamente para terrenos rochosos. Afinal, você ainda não conseguiu encontrar o cara escondido aqui, né? Será que são vários deles? Ok, aí está ele. Só que ele não estava escondido por uma roupa especial, mas por uma leve capa de algodão. Parece um grande lenço que pode ser dobrado e colocado em uma pochete. Você acha que pode localizar facilmente o alvo agora? Vamos lá, tentativa número 2. Magia. É pouco provável que uma pessoa comum precise disso, mas os atiradores militares curtiram essa possibilidade de se tornarem invisíveis. Em questão de segundos, você não é mais uma pessoa, e sim uma pedra ou um saco de lixo. Não é necessário uma equipe inteira de especialistas para criar uma estampa de camuflagem. Uma camuflagem simples, mas eficaz, pode ser feita em uma garagem em alguns minutos. Caso um dia tenhamos que nos esconder nos arbustos de alienígenas ou zumbis, este sargento mor aposentado nos mostra como disfarçar um rifle. Primeiro, temos que tapar os buracos nos quais a tinta não deve entrar. Depois, pegamos alguns galhos como stencil e pronto. A propósito, se forem mesmo zumbis, um capacete camuflado também seria útil. Ou, de repente, se você só quiser ficar mais legal em cima da moto. O princípio é o mesmo. Folhas, tinta da cor certa e ao andar por uma floresta, você parecerá um cavaleiro sem cabeça. De modo geral, os militares têm poucos motivos para se orgulharem de suas camuflagens. Eles são, claro, mestres em se esconder na floresta ou nas montanhas, mas esse cara pode se fundir com qualquer paisagem. Não vamos fingir que não vemos contra a parede, mas admita, se você passar por ali e estiver com a cabeça na lua, pode nem notar. Além disso, para o artista chinês Wang Liang, isso é, antes de mais nada, arte, e devemos dizer, é algo bastante impressionante. Além disso, é pouco provável que o cara planejasse desaparecer 100%. O objetivo de suas obras é chamar a atenção das pessoas para a questão da proteção da natureza. Como chamar a atenção se ninguém te vê? Os humanos, na verdade, não são os precursores dos meios de camuflagem. Sejamos honestos, roubamos essa ideia da natureza. Será quem faz isso melhor? Bem, aqui temos uma lagartixa comum caçando. E essa é a aparência de sua parente, a lagartixa cauda de folha. Bem, assim você não vai conseguir ver a aparência dela. Veja esta outra imagem, onde este bicho invisível rasteja ao longo de um galho. A pele dele é exatamente igual à casca de uma árvore. Como era de se esperar, ele não tem pressa nenhuma, afinal, esse ninja sempre consegue a sua caça. Você ficará surpreso, mas embora essa coisa seja pintada de cores de camuflagem, esse não é o segredo do seu funcionamento. Assim que a montagem terminar, você vai entender tudo. Parece um gadget para uma sessão de fotos diferente, né? Mas talvez você simplesmente não seja um fã de caça, pois os conhecedores provavelmente reconhecerão imediatamente esse dispositivo chamado emboscada espelhada. O princípio do seu funcionamento é simples. Devido à superfície reflexiva, a estrutura se funde com a paisagem enquanto o caçador se esconde lá dentro. Não dá para enganar uma pessoa com esse truque, mas ele funciona muito bem com gansos. Você sabe como os fabricantes escondem os protótipos de seus carros de olhares curiosos? Para que o modelo não seja descoberto durante os testes antes da hora, geralmente são usadas coberturas falsas de carroceria feitas de plástico ou tecido. Mas esse método afeta a exatidão das estimativas de consumo de combustível. Então, ultimamente, os fabricantes estão mudando para desenhos 3D.
E na Ford, eles parecem bastante preocupados com vazamentos de informações. Inspirados por ilusões de óticas populares, os designers da empresa criaram esta impressão composta de milhares de cilindros especialmente posicionados. Ela não permite que as câmeras de um smartphone focalizem, o que significa que não é possível conseguir dados sobre as características da carroceria. Porém, nas ruas, essa camuflagem atrai ainda mais os curiosos. Já dissemos que a natureza possui as tecnologias de camuflagem mais avançadas? De todos os mestres da arte de se esconder, ficamos particularmente impressionados com este camarada. Você está com um galho na mão e do nada descobre que ele é, na verdade, um ser vivo. Alguns desses insetos também desenvolvem musgo ou líquenes em seus corpos e são capazes de oscilarem com o sopro do vento para ficarem completamente invisíveis. Não nos surpreende que seu nome possa ser traduzido do grego como fantasma. Acredita-se que os bichos-pau surgiram na Terra há cerca de 300 milhões de anos e não mudaram muito desde então. Para que mexer em time que está ganhando, né? Chegou a hora de um jogo bastante arriscado. Encontre o atirador antes que ele encontre você. Você está pronto? É tarde demais, já perdemos. Mais uma vez? Onde ele está se escondendo desta vez? Atrás da árvore? Na árvore? Erramos de novo. Bem, você pode, é claro, tentar uma terceira vez, mas aqui, em nossa opinião, não há nenhuma chance. Acabou que o atirador era um arbusto a 2 passos de você. Mas também, dá só uma olhada nessa capa, que é essencialmente um pedaço de paisagem. Com ela, o dono só precisa ficar imóvel, o que também não é tão fácil, não dá para negar. Uma breve pausa, pois estávamos esperando suas versões. O que é isso, afinal? Uma geladeira tática? Se bem que é impossível dar uma resposta definitiva. Esta é a criação do inventor autodidata Justin Chu. Ela se chama Terrestrial Shrub Rover. Na verdade, ela é um mini carro disfarçado de arbusto. Pois é, uma pessoa senta em seu interior e dirige. Ela se guia pela imagem das câmeras instaladas ao longo do perímetro do veículo espião. Segundo seu criador, ele se inspirou nos rovers lunares da NASA e queria fazer algo semelhante para estudar o território da Terra. No futuro, o cara planeja desenvolver um modelo com controle remoto, mas nosso conselho é que ele primeiro trabalhe na forma. Ao lado de arbustos comuns, este parece um tanto suspeito. Você provavelmente já está olhando desconfiado para esta paisagem e tem motivo para isso. Também tem algo de errado com ela. Adivinhou o que é? Isso mesmo, esses cactos estão longe de serem cactos. Assim como as árvores, elas também não são reais. O que acontece é que às vezes a camuflagem também pode trazer benefícios estéticos. Você acabou de ver as torres camufladas da AT&T no Arizona. O design da capa é escolhido pelos próprios moradores, tudo para preservar a aparência natural da área. A produção, claro, não é fácil. Aplicar massa, escolher a textura e as tintas especiais, mas o resultado vale a pena. E imagine se fosse um simples pedaço de metal saindo do chão neste lugar. Essas falhas na Matrix são culpa da Mercedes-Benz e não da Samsung, por exemplo. Nós acabamos de assistir não a uma tela plana, mas a um carro inteiro. Foi assim que foi criada essa ilusão. De um lado, o carro foi coberto por um tapete de LEDs e do outro, uma câmera foi instalada. Ela transmite instantaneamente a imagem para o painel de LED, o que transforma o carro num verdadeiro camaleão. Veja só, funciona mesmo em movimento. Foi assim que os caras da Mercedes anunciaram uma linha de carros com emissão zero, ou seja, invisíveis para o meio ambiente. Não é genial? Onde tubarões são frequentemente encontrados. Mas aqui temos 2 surfistas que não se importam com isso, afinal eles são protegidos pela ciência. Bem, pelo menos as pesquisas dizem que é assim que deveria ser.
Um grupo inteiro de cientistas estudou a visão e a percepção dos tubarões para criar essas roupas de mergulho com uma estampa especial. Acredita-se que ela dá ao predador um sinal de que isso não é comida, mesmo que um humano apetitoso fique balançando bem na frente do seu nariz. A invenção foi testada com uma isca e logo conseguiram até mesmo uns corajosos dispostos a testá-la. Como você pode ver, os caras parecem estar inteiros. Admita, pelo menos uma vez na vida você teve o desejo de trabalhar como um boneco em tamanho natural. Não temos dúvidas de que já existe uma fila para o trabalho desse cara. Então, tem pouca chance. Black and white fluffy costumes tailor-made for China's Wulong Panda Research Center. Além disso, ele tem uma profissão séria da qual se orgulha. Os deveres desse cuidador da Reserve National de Wulong, na China, incluem preparar filhotes de panda para a vida selvagem. O traje é necessário para que eles não se acostumem com os humanos. Portanto, às vezes, também é preciso se sujar com o conteúdo da jaula para ficar com o cheiro ideal. Mas será que isso é realmente um ponto negativo quando o seu dia de trabalho é assim? À primeira vista parece um pouco estranho, mas sim, essas casas se disfarçam de casas. Mas se você lembrar que a camuflagem pode ser usada não só por segurança, mas também por beleza, fica claro a razão dessas falsas fachadas. Elas cobrem canteiros de obras e casas em processo de restauração. Na Iona, eles desenham a fachada histórica ou a vista do futuro edifício. Isso provavelmente deixa a cidade mais bonita, mas não faria mal nenhum adicionar um pouco de realismo à imagem, né?